noite. Tivemos aqui um pequenino compasso de espera, mas agora sim estamos prontos para começar. Queria dar as boas-vindas a todos. Sabem que eu vi o convite e lá dizia sexta-feira à noite às 20h30. Mas eu quero vos dizer que ao longo de toda a história, os dias começavam quando, sabem? Ao pôr do sol. E já é de noite. Por isso, na realidade, já estamos no sábado. Por isso, queria dar as boas-vindas a todos neste dia de sábado. É muito interessante que hoje vamos falar de um tema que se apropria a esta época. E o tema destas conferências, destas 3 mensagens, é "E depois da morte?". Eu acho que já todos nós nos perguntamos o que será a morte. Nos perguntamos o que é que acontece, o que é que não acontece. É muito interessante que a única coisa que nós sabemos é que estamos aqui e que existimos. Nós não sabemos o que é não existir. Certo? Vocês sabem que quando eu era pequeno, eu não sei, mas eu quando era criança, às vezes fazia coisas assim um bocado estranhas. E eu lembro-me que eu às vezes pensava o que é que será eu não existir. Não sei se alguma vez os irmãos fizeram esse exercício, mas eu já pensei nisto. O que é que será não existir? E sabem qual foi a conclusão que eu cheguei? Conseguem imaginar? Não cheguei a nenhuma conclusão. Porque eu não consegui imaginar o que é não existir. Porquê? Porquê é que eu não consigo imaginar? Vamos ver a mensagem de hoje e penso que poderemos responder a esta resposta e a muitas outras respostas. Os 3 temas que vamos ver durante este fim de semana são a nossa alma imortal. Este é o tema de hoje. Amanhã será "E depois da morte?". O que é que acontece quando morremos? O que é que acontece depois da morte? E no domingo iremos terminar com "Existe vida eterna?". São 3 perguntas importantes, 3 perguntas que convém nós sabermos para podermos saber realmente o que é que estamos a fazer neste mundo e para onde vamos. Para responder a estas 3 perguntas, nós podemos nos perguntar: quem nos pode ajudar? Certo? E antes de irmos buscar respostas, antes de podermos abrir a Bíblia à procura das respostas, eu convidava cada um de vós a se levantar, porque vamos pedir a presença de Deus aqui conosco. Vamos todos nos levantar para orar. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, estamos aqui para aprender da Tua Palavra estes temas tão importantes, bom Pai. Queremos que Tu nos reveles verdades que estão escondidas na Tua Palavra. E por isso te queremos pedir que Te possas fazer sentir no meio de nós. Que o Teu Santo Espírito possa abrir os nossos corações à Tua Palavra e que possamos realmente não só ouvir, mas entender a mensagem que tens para nós hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora sim, estamos prontos para abrir a Palavra de Deus. O primeiro texto que eu gostava que pudéssemos analisar, que nos vai responder a esta pergunta, encontra-se em Jeremias 15:5. Todos tiverem a Bíblia, eu vou dar 17:5. Muito obrigado, estão todos atentos, é isso mesmo. Eu vou dar alguns segundos para poderem abrir. Em Jeremias 17:5. Quem nos poderá responder a estas perguntas? É a nossa alma imortal. O que é que acontece depois da morte? Existe vida eterna? Será que podemos recorrer a alguém para obter as respostas a estas perguntas? O que é que acham? Vamos ler. Diz assim: "Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração do Senhor." O que é que isto quer dizer?
O que é que este texto quer dizer? O que é que acham? Este texto está a dizer simplesmente que não devemos confiar em quem? No homem. Devemos confiar em Deus. Então, se nós não devemos confiar no homem, será que podemos ir a algum homem à procura das respostas? O que acham? Não. Então, onde vamos buscar as respostas? E vamos então abrir a Bíblia em Salmos 119. No centro da Bíblia, Salmos 119, que é o maior capítulo da Bíblia, e vamos ler 105. É um versículo muito conhecido e que nos começa a abrir a resposta a esta pergunta. Onde podemos encontrar a resposta para estas perguntas? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu, quando era jovem, costumava fazer escotismo, costumava ir a acampamentos, e lembro-me um dia, ou melhor, uma noite, e eu estava a fazer uma pista noturna. Não sei se já tiveram a oportunidade de fazer uma pista noturna. Eu estava a fazer uma pista noturna. E íamos nós, de noite, no meio da floresta, e havia uma parte daquela pista noturna em que nós tínhamos que fazer com as nossas lanternas desligadas. Ok? E eu queria-vos fazer uma pergunta. O que é que vocês acham? Acham que é mais fácil ou mais difícil caminhar na floresta de dia, ao meio-dia, com sol, ou à noite, com a lanterna desligada? O que é que vocês acham? Pergunta muito difícil, não é? De facto, é assim que muitas vezes nós andamos. Porque reparem, este texto está a dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Está a falar de quê? Da Bíblia. E luz para o meu caminho. Sabem que a Bíblia diz que esta vida aqui nesta terra é como se fosse um quê? Um caminho. Desde que nós nascemos, nos crescemos, vivemos neste mundo, é como se estivéssemos a caminhar um caminho. E a palavra de Deus é o que é para nós? Uma luz que ilumina esse caminho. E por isso, se nós queremos saber como trilhar este caminho, se nós queremos saber realmente a resposta para as perguntas que vale a pena saber a resposta, aonde é que nós devemos ir buscar essas perguntas? Exatamente à palavra de Deus. Mas o segundo texto diz-nos então, João 17. Já pus o texto, já me antecipei. Mas João 17, o que é que diz então? Vamos ler. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não só é a luz para o nosso caminho, mas também o que é que ela diz que é? É a verdade. Ou seja, esta luz que ilumina o nosso caminho, que nos traz as respostas que nós precisamos de saber, não tenhamos dúvidas que aqui iremos encontrar a verdade. Terceiro versículo para vermos então onde buscar as respostas encontra-se em 2 de Timóteo, um pouco mais à frente, vamos abrir a nossa Bíblia. 2 de Timóteo e capítulo 3, do versículo 16 ao 17, que nos diz então que toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Muito bem. Então nós já sabemos onde buscar instrução, onde buscar luz, onde buscar a verdade para aprendermos sobre estas questões tão importantes. Então vamos ao tema de hoje. É a nossa alma imortal.
Sabem que neste mundo existem milhões e milhões de pessoas que acreditam que a alma é imortal. Uns de uma maneira, outros de outra. Uns dizem que após a morte a alma vai para algum lado. Outros acreditam que a alma reencarna noutro corpo. Mas o que é que realmente a Bíblia diz? O que é a verdade bíblica que Deus nos diz sobre este tema? Sabem que nós não fomos feitos para morrer. Certo ou errado? O que é que vocês acham? Nós não fomos feitos para morrer. Nenhum de nós nasce preparado para a morte. Nós realmente não fomos feitos para morrer. Então, antes de percebermos se a nossa alma é imortal ou não, devemos responder a esta pergunta: por que morremos? Porque é que nós, quando nascemos, já estamos condenados, um dia, a morrer? Esta pergunta vai realmente nos ajudar a responder à pergunta sobre a alma imortal. E por isso vamos ao primeiro texto que se encontra ali, Isaías 59. E estas 3 mensagens vão ser sempre respondidas pela Bíblia. Mateus 59, exatamente, Isaías 59, 2. Muito obrigado. Que nos começa a desvendar por que motivo nós morremos, por que motivo nascemos condenados à morte. E diz-nos assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o vosso rosto diante de vós. Então, neste versículo diz-nos que existe uma separação, certo? E o que é que provoca esta separação? O pecado. Tem ali uma palavra um pouco difícil, iniquidades. Iniquidades é um sinónimo de pecado. Iniquidade significa a prática do pecado. Então o que é que nos separa de Deus? É o pecado. Mas o que é que isto implica em relação à nossa morte ou não morte? Sabem que logo de seguida nós temos um texto de Salmos 36, 9. Que se juntarmos a este, vamos ter uma conclusão bastante interessante. O que é que nos diz no Salmos 36, 9? Diz-nos assim, reparem bem: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Sabem que é de Deus que procede o que é? A vida. De Deus procede a vida. Se nós estamos separados de Deus, o que é que acham que acontece? Quando Deus planeou criar o homem como? Para estar com Ele. E dele brota este manancial, brota a vida. Se agora estamos separados, então temos um problema. E no texto a seguir, Romanos 6, 23, vamos perceber então qual é este problema. Que nos diz exatamente o apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23, o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos aqui o que provoca qual é o resultado desta separação? O resultado desta separação é realmente a morte. E o culpado é que é o pecado. É muito interessante que o texto diz que existe
algo mais, porque reparem, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Por isso eu quero já vos dizer que este é o tema de domingo, mas existe solução para a morte. E essa solução nós vamos ver exatamente no domingo. Mas para já vamos nos concentrar no tema de hoje, que é se a alma é mortal ou é imortal. E vemos já que estamos então condenados à morte porque estamos separados de Deus devido ao pecado. Estamos todos nesta mesma situação? Apenas umas 2 páginas atrás, o que é que nos diz? Romanos 3:23 diz-nos o seguinte: porque alguns de nós pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou disléxico, mas esta foi de propósito. Porque todos pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Todos os seres humanos, desde Adão e Eva até hoje, todos os que viveram nesta terra, que caminharam o caminho desta vida, todos eles têm uma coisa em comum. Sabem o que é? Todos pecaram. Todos desobedeceram a Deus. E por isso, todos estão condenados à morte. Muito bem. Agora já estamos a criar aqui algumas bases para conseguirmos perceber se então a alma é imortal ou não. De onde vem esta ideia? Vamos ao primeiro livro da Bíblia, a Gênesis 2:17. E vemos que quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, criou-os para viver para sempre. Mas havia uma condição. Sabem que Deus não obriga ninguém a nada. Ainda hoje, Deus não nos obriga a saber a verdade. Deus não nos obriga a estudar a Bíblia. Deus não nos obriga a saber o que Ele... Não nos obriga a saber as claras instruções que Ele nos deixou. Deus não obriga e também não podia obrigar Adão e Eva a quê? A obedecer-lhe. E por isso, naquele lar que Ele criou para eles, tinha que haver uma possibilidade de desobediência. Vamos tentar imaginar esta cena. Este planeta, nesta altura, era muito diferente do que é agora. Primeiro, não havia os oceanos que existem agora. Toda a Terra, Adão e Eva podiam percorrer toda a Terra. Tinham pouco espaço ou muito espaço? O que é que acham? Tinham muito por onde andar, por onde descobrir, por onde realmente percorrer. Mas tinham um lugar especial. Tinha um sítio especial. Qual era esse sítio? Toda a gente sabe o nome. O Jardim do Éden. Nesse jardim era um sítio especial, ainda mais ornamentado, ainda mais bonito do que o resto da terra. E foi nesse sítio que Deus colocou um teste, um pequeno teste. E Deus disse a Adão e Eva: vocês têm tudo o que precisam. Eu deixei este mundo com tudo o que precisam. Por exemplo, os frutos que nos servem de alimento, existem milhões e milhões e milhões de árvores que produzem fruto para vocês comerem. Mas também nos disse, mas existe uma árvore que vocês não podem comer. Era um teste simples ou não? Tinha que existir este teste ou não? Se não existisse esta árvore, sabem o que acontecia? Sabem o que acontecia? Não existia a possibilidade de quê? De eles desobedecerem. E Deus não queria robôs. E era um teste bem simples. E por isso é que Deus disse a Adão e Eva: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Podes aproveitar todas as variedades de fruto de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus disse, atenção, tem aqui um teste, desta árvore, se comeres, estarás condenado à
estarás condenado à morte. Mas depois entrou outra personagem na história. E vemos esta personagem em Gênesis 3, 4, que nos diz o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Por isso, de um lado temos Deus que diz o quê? Estareis condenados à morte. Do outro lado temos uma serpente que diz que não morrereis. Rapidamente, vamos só ver quem é que era esta serpente. Apocalipse 12:9 nos dá a resposta. Quem é esta serpente? E diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que era chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Portanto, esta serpente não é nada mais, nada menos do que o adversário de Deus, Satanás. Estão a imaginar a cena? Eva aproxima-se daquela árvore. Vê o animal mais bonito criado por Deus, porque a serpente nesta altura era bem diferente do que é agora, e vê que essa serpente está a comer um dos frutos daquela árvore. O que é que ela há de ter pensado? Então, mas não é suposto comer deste fruto? Será que esta serpente vai morrer? E ao aproximar-se daquela árvore acontece algo muito estranho. É que, sabem, os animais não falam. E quando ela se aproximou daquela árvore, ela viu uma serpente a falar para ela. Conseguem imaginar Eva a pensar: bom, se um animal come este fruto e começa a falar, então se calhar, eu se comer este fruto, também vou o quê? Ficar melhor, certo? Mas foi exatamente aquilo que Deus disse para não acontecer. E desde aí, todos os seres humanos e todos os seus descendentes estão condenados à morte. Quem é que estava certo? Deus ou Satanás? Era Deus que estava certo. Logo no capítulo seguinte, nós vemos a história de dois irmãos. O que é que aconteceu a esses dois irmãos? Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Um matou o outro. Pela primeira vez na história deste planeta, alguém morreu. E isto foi o fruto de, pela primeira vez, ter havido uma mentira. É que quando Satanás, através da serpente, disse a Eva: certamente não morrereis, foi a primeira mentira alguma vez preferida neste planeta. E tudo isto resultou no que nós conhecemos hoje. No mundo que nós conhecemos hoje. Por isso, quem é que estava certo? Deus ou Satanás? O próprio Adão mais tarde. Também ele morreu. E por isso vem a pergunta: onde é que está hoje Adão e Eva? Estão mortos. Quem é que estava certo? Deus ou a serpente? Deus ou Satanás? Era Deus que estava certo. Para percebermos então, já temos as bases necessárias para percebermos se a nossa alma é imortal ou não. E por isso agora vem a pergunta: segundo a Bíblia, o que significa estar vivo? Todos nós sabemos o que é isto, estar vivo, certo? Nós não nos lembramos de nada antes de estarmos vivos, mas sabemos que estamos agora aqui e estamos vivos. Mas segundo a Bíblia, o que é que isto significa? Vamos ver este versículo, Gênesis 2:7. De volta ao primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo, versículo 7, que nos diz, então: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então vamos olhar para este texto com calma. Diz assim: Deus formou o homem, certo? Como? Primeiro, do pó da terra, da matéria deste
mundo. Depois soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e ele tornou-se alma vivente. Um pormenor interessante. Reparem que diz que o homem se tornou alma vivente. Não diz que possui uma alma vivente. Isto é uma pista bastante interessante, porque diz que o homem se tornou uma alma vivente. Então a fórmula da vida é muito simples. Pó da terra mais fôlego da vida igual a alma vivente. É o que acabamos de ler. Este pó da terra e este material, junto com o fogo da vida, que em muitos outros textos nos é dito chamado do Espírito, torna-se então aquilo que é uma alma vivente. Torna-se um homem, numa mulher, vivos. Então esta é a fórmula bíblica para a vida. Então nós temos aqui duas palavras muito interessantes que causam muitas dúvidas, que é a palavra espírito e a palavra alma. Estas palavras são traduzidas de dois originais hebraicos e gregos, que conforme aparecem no Velho e no Novo Testamento. No hebraico, a palavra que é traduzida normalmente para espírito é a palavra ruá, em grego é a palavra pneuma, enquanto a alma é, no hebraico, nefesh, e no grego, psus, ou psue. É interessante que estas palavras aparecem mais de 1600 vezes na Bíblia. Nem sempre são traduzidas para alma e espírito, porque têm também outros significados. Mas se formos ver os seus significados originais, por exemplo, ruá significa respiração, vento, mente, princípio vital e essencial à existência do indivíduo. Pneuma significa soprar, respirar, energia divina ou princípio de vida. Nefesh significa simplesmente respirar e pessoa significa, refere-se à vida humana ou à vida animal. Então, o que é que nós podemos aprender destes significados destas palavras? Estas palavras são traduzidas para várias outras em português e têm muitos significados ao longo da Bíblia. Por exemplo, a palavra espírito no original, que acabamos de ver, ruá ou pneuma, pode querer dizer vitalidade, coragem, disposição, local de emoções, caráter moral, aspectos da personalidade, humor, atitude, ou até esta relação entre o espírito do Deus eterno e o espírito do homem mortal. Enquanto a palavra alma no original, nefesh e pessoa, significa pessoa ou o próprio indivíduo, um pronome pessoal, muitas vezes está a substituir o próprio pronome pessoal, a vida, o desejo, prazer, apetite, ou até mesmo referir-se a mortos ou a um cadáver, emoções, mente, coração e local das afeições. Para nós percebermos um pouco isto, e é impossível nós agora vermos 1600 versículos, porque estas palavras aparecem de facto em mais de 1600 versículos, nós vamos ver rapidamente, para podermos terminar o tema de hoje, vamos ver rapidamente alguns exemplos. Por exemplo, esta palavra significando disposição ao local de emoções. Temos este texto que nos diz: o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Esta palavra aqui, espírito, está-se a referir a quê? O que é um espírito abatido? É quando alguém está o quê? Está triste, está abatido. Então, neste caso, esta palavra está-se a referir exatamente a isto, a uma disposição ou uma emoção que alguém está a sentir. Outro exemplo, em 1 Samuel, a Ana está a responder: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. O que é que isto quer dizer? Que era alguém que estava muito triste. Alguém que estava muito angustiado. Por exemplo, em relação ao caráter, o espírito muitas vezes está associado ao caráter do homem, como é que o homem é. E aqui temos um exemplo onde Deus diz claramente: e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei a sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aqui Deus está claramente a dizer
que quer transformar o nosso caráter. Quer nos transformar, quer transformar o nosso caráter. E a palavra que lá está é esta palavra que em português é traduzido para Espírito. Mais um exemplo, rapidamente. Em Gálatas, Paulo fala do espírito de mansidão. Outro exemplo. Um exemplo onde vemos esta relação do espírito eterno de Deus e o homem mortal. Em 1 Coríntios, Paulo nos diz, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Vemos realmente esta relação que temos aqui. Alguns exemplos onde aparece a palavra alma no original. Por exemplo, temos aqui em Romanos, onde aparece a palavra pessoa, diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existirem foram ordenadas por Deus. O que é que quer dizer este texto? O que é que quer dizer este texto? Quer dizer simplesmente que nós devemos respeitar a quem? As autoridades, os nossos superiores, sejam quem eles forem, sejam os governantes, sejam pessoas que... seja o patrão, seja, não sei, alguma autoridade superior, nós devemos respeitar. Mas reparem que não diz lá toda a pessoa. Qual é a palavra que lá está? Toda a alma. Então, neste caso, aquela palavra refere-se a quê? Refere-se simplesmente à pessoa, certo? Toda a pessoa refere-se exatamente a este texto traduzido por alma. Outro exemplo é, eis aqui o meu servo que escolhi, e meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Vou perder um minutinho com este texto, pode ser? Reparem bem o que diz este texto. Diz duas coisas muito interessantes. Primeiro, temos aqui a palavra pessoa, que está a substituir um pronome pessoal. Porque simplesmente poderia dizer, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem eu me comprazo, certo? Mas em vez disso, o que é que diz? Diz a quem a minha alma se compraz. Portanto, temos esta palavra a substituir o pronome pessoal. E continuei, porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará aos gentios o juízo. Temos aqui ambas as palavras num único texto. Com estes exemplos, nós já conseguimos começar a perceber o que é que quer dizer alma biblicamente, o que é que quer dizer espírito biblicamente. O último exemplo diz, pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror de todos os lados, enquanto juntamente conspiravam contra mim, maquinavam tirar-me a vida. Em vez de vida, no original, qual é a palavra? Nefesh, que é traduzida em muitos sítios também por alma. Posto todos estes exemplos, e se fosse possível, estaríamos aqui várias horas a ver 1600 textos, que não é possível, mas podemos afirmar categoricamente que os mais de 1600 textos da Bíblia que usam qualquer das formas das palavras alma e espírito mostram que a alma não é imortal, que não existe separada do corpo e que não tem nenhum tipo de existência após a morte. É muito interessante que, biblicamente, quando se refere à alma, a tradução ou o significado mais comum é referir-se à pessoa, a um indivíduo. Como diz no texto original que lemos em Gênesis 2:7, o que é que dizia? Que se tornou alma vivente. Refere-se a toda a pessoa. E quando fala de espírito, muitas vezes e quase sempre se refere ao caráter, ou ao sentimento, ou a uma local de emoção dessa pessoa. É muito interessante que o nosso caráter é visto de forma tão importante
por toda a Bíblia. Nós conseguimos concluir facilmente, por estes exemplos, e podemos analisar muitos mais, que de facto a alma não é imortal e que não pode existir separada do corpo e que não pode existir após a morte. Mas isto abre-nos mais questões e mais questões ainda mais importantes. Mas se tínhamos dúvidas, este texto realmente nos pode esclarecer todas as dúvidas, porque diz: a alma que pecar, essa morrerá. Lembram-se que lemos um texto que dizia que todos pecamos. Por isso, todos estamos condenados à morte. A alma que pecar, essa morrerá. Por isso, a alma não é, nem pode ser imortal. Aliás, só há um que é imortal. O texto de 1 Timóteo 6, 14 a 16 diz-nos assim, e é o último texto de hoje: que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, a seu próprio tempo, há de ser revelado, o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Só a divindade possui imortalidade. A única forma de outro ser criado também ser e também ter a vida eterna, sabem qual é? É estar junto a quem é imortal. É estar junto a de quem procede a vida. E por isso nós temos uma escolha a fazer. Porque nós podemos escolher se queremos estar junto a Deus ou se queremos estar separados de Deus. Nós temos uma decisão. Nós podemos estar junto de quem possui a imortalidade ou podemos estar afastados de quem possui a imortalidade. E isso vai definir o nosso destino final. Porque, como vamos ver no domingo, existe algo que a Bíblia chama de vida eterna. E esta está disponível a todos aqueles que se juntarem a quem possui a imortalidade. Por isso, agora resta-nos a pergunta: e depois da morte? Se a alma não é imortal, se não vai para algum lado depois da morte, o que é que acontece quando morrermos? O que é que acontece quando morrermos? O que é que acontece à nossa consciência? O que é que acontece ao nosso espírito? Será que vai para algum lado? É isso que vamos ver amanhã. Por isso, convido a todos a estarem presentes e convido a todos dia a dia, sempre que tiverem alguma pergunta importante, irem buscar aonde? No sítio onde nos pode dar as respostas verdadeiras, que é a palavra de Deus. Para concluir, vamos agradecer exatamente a Deus a mensagem que nos trouxe e convidava a todos que nos pudéssemos levantar para concluir com uma oração. Bom Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por termos tido a oportunidade de estarmos juntos e de te deixar falar através da tua palavra, através da Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, porque deixaste tantas instruções, tantas, Senhor, tantas palavras, bom Pai, que nos orientam neste caminho, nesta vida, e que não nos deixam andar nas trevas, mas são para nós luz para o nosso caminho. Te peço, bom Pai, que nos possas dar a oportunidade de podermos continuar a estudar a Tua Palavra, continuar a saber mais sobre Ti, bom Pai. Obrigada por nos teres mostrado o verdadeiro significado da alma, o verdadeiro significado do Espírito, quem nós somos, como fomos criados, bom Pai. E te pedimos, Senhor, que nos possas despertar para querer saber mais sobre Ti a cada dia que passa.
Abençoa, Senhor, o estudo que tivemos hoje e que possas realmente, Senhor, conservar estas palavras no nosso coração, para que possamos realmente a cada dia nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, que és a fonte da vida. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém.